17 de abril de 1945, madrugada. Nas montanhas geladas da Emília-Romanha, no norte da Itália, soldados brasileiros se preparam para o que será a batalha mais sangrenta e decisiva de toda a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. À frente deles, a cidade de Montese, fortificada pelos alemães como uma fortaleza quase intransponível. Atrás deles, a expectativa de todo o vende exército dos Estados Unidos e dos comandantes aliados. Nas próximas 72 horas, esses homens provarão que a cobra está fumando de verdade. E o preço que pagarão mudará não apenas o rumo da guerra na Itália, mas a forma como o mundo veria o soldado brasileiro para sempre. Para entender o que estava prestes a acontecer em Montese, precisamos voltar alguns meses. Em abril de 1945, a guerra na Europa estava em seus momentos finais. Hitler se escondia em seu bunker em Berlim, enquanto as forças soviéticas avançavam pelas ruas da capital alemã. Na Itália, no entanto, os alemães ainda resistiam com ferocidade surpreendente. Eles haviam transformado o norte do país em uma série de linhas defensivas praticamente impenetráveis, aproveitando cada montanha, cada vale, cada cidade para atrasar o avanço aliado. A Força Expedicionária Brasileira, com seus 25 mil homens, estava integrada ao exército americano desde meados de 1944. Já haviam provado seu valor em combates anteriores, como em Monte Castelo e Castelnuovo, mas nada se compararia ao que estavam prestes a enfrentar. Montese não era apenas mais uma cidade, era a chave para toda a linha defensiva alemã na região. Quem controlasse Montese controlaria as rotas que levavam ao Vale do Pó, a planície que abriria caminho para Parma, Milão e, eventualmente, para o coração da resistência alemã no norte da Itália. Os alemães sabiam disso. Por isso, transformaram Montese em uma fortaleza. Posições de artilharia nas colinas circundantes, metralhadoras entrincheiradas em cada casa, campos minados em todas as aproximações, atiradores de elite escondidos nos telhados, e mais de 2.000 soldados experientes, muitos veteranos da frente oriental, determinados a defender cada metro de terreno. O comandante alemão havia deixado claro para suas tropas: Montese não seria entregue. Teria que ser arrancado de suas mãos. Na madrugada de 14 de abril, a artilharia aliada começou o bombardeio preparatório. Por horas, projéteis choveram sobre as posições alemãs. O barulho era ensurdecedor. A terra tremia, mas quando o bombardeio cessou e os primeiros soldados brasileiros começaram a avançar, descobriram que os alemães haviam sobrevivido em seus abrigos subterrâneos e estavam prontos para lutar. O avanço foi brutal desde o início. Os brasileiros tinham que subir pelas encostas íngremes sob fogo constante de artilharia e metralhadoras. Cada pedaço de terreno conquistado custava vidas. Os alemães haviam posicionado suas defesas com precisão diabólica. Eles podiam ver cada movimento dos atacantes e tinham a vantagem da altura. Era como tentar escalar uma parede enquanto alguém atira em você de cima. Mas os brasileiros continuaram avançando. Pelotão após pelotão, companhia após companhia, eles se aproximavam da cidade. Quando alcançaram as primeiras casas na periferia de Montese, o combate se transformou em algo ainda mais terrível. Luta casa por casa, sala por sala, às vezes corpo a corpo com baionetas e punhos quando as munições acabavam ou quando os soldados se encontravam nos corredores estreitos das casas destruídas. Um soldado brasileiro descreveu mais tarde como era entrar em uma dessas casas. Você não sabia se havia alemães esperando dentro. Você jogava uma granada, esperava a explosão. E então entrava rapidamente. Arma em riste, coração disparado, esperando encontrar inimigos a qualquer momento. Às vezes você encontrava. Às vezes eles já haviam recuado para a próxima casa, e então você tinha que fazer tudo de novo. Casa após casa, rua após rua. No segundo dia de combate, 15 de abril, os brasileiros haviam capturado grande parte de Montese, mas os alemães ainda controlavam posições-chave e, mais importante, suas baterias de artilharia nas colinas ao redor da cidade continuavam massacrando os atacantes. O que aconteceu a seguir foi descrito por historiadores militares como uma das barragens de artilharia mais intensas e concentradas de toda a campanha italiana
em termos proporcionais ao tamanho da área atingida. Os alemães despejaram tudo o que tinham sobre Montese. Milhares de projéteis caíram sobre a cidade em poucas horas. Casas que ainda estavam de pé foram reduzidas a escombros. Soldados brasileiros que haviam sobrevivido à luta nas ruas agora tinham que sobreviver a um inferno de fogo e metal caindo do céu. Muitos se abrigaram nos porões das casas destruídas, rezando para que as paredes aguentassem. Alguns não aguentaram, mas os brasileiros não recuaram. Mesmo sob o bombardeio mais pesado que haviam enfrentado, mesmo vendo companheiros sendo mortos e feridos ao seu redor, eles mantiveram suas posições. E quando a barragem finalmente cessou, retomaram o avanço. Em 16 de abril, a maior parte da resistência organizada alemã em Montese havia sido eliminada. Mas ainda havia bolsões de resistência espalhados pela cidade e pelas colinas próximas. O combate continuou ao longo de 17 de abril. Operações de limpeza, caçando os últimos defensores alemães que se recusavam a se render. Finalmente, na tarde daquele dia, Montese estava completamente sob controle brasileiro. A batalha havia terminado, mas o custo tinha sido terrível. Mais de 420 brasileiros foram mortos ou feridos durante os 4 dias de combate. 500 alemães tiveram o mesmo destino. A cidade de Montese, que antes da batalha tinha aproximadamente 1.200 casas, agora tinha mais de 800 destruídas ou severamente danificadas. Em alguns quarteirões, não restava uma única estrutura intacta. Era um cenário de devastação completa, um testemunho do nível de violência que havia ocorrido ali. Mas a vitória em Montese teve consequências que iam muito além das perdas e da destruição. Taticamente, a queda de Montese quebrou a espinha dorsal da linha defensiva alemã naquela região. Os alemães perderam posições que haviam mantido por meses, posições que consideravam essenciais para conter o avanço aliado. Com Montese nas mãos dos aliados, o caminho estava aberto para o Vale do Pó. Nas semanas seguintes, as forças aliadas avançaram rapidamente. Parma caiu, Milão caiu. A resistência alemã no norte da Itália entrou em colapso. Em 2 de maio de 1945, apenas 15 dias após a Batalha de Montese, todas as forças alemãs na Itália se renderam incondicionalmente. A guerra na Itália havia terminado. Estrategicamente, Montese provou algo que os comandantes aliados haviam começado a suspeitar, mas que muitos ainda duvidavam: que os soldados brasileiros podiam não apenas lutar, mas vencer batalhas decisivas contra tropas alemãs veteranas em condições extremamente difíceis. O desempenho da FEB em Montese impressionou profundamente os americanos e britânicos. Relatórios militares elogiaram a tenacidade, coragem e habilidade tática dos brasileiros. Um general americano comentou após a batalha que os brasileiros haviam lutado com uma determinação que ele raramente viu. Outro oficial observou que a FEB havia conquistado em 4 dias, o que outras unidades haviam falhado em conquistar em semanas de tentativas anteriores. A reputação do soldado brasileiro entre os aliados, que já era respeitável, solidificou-se completamente após Montese. Mas para os homens que lutaram lá, Montese foi mais do que uma vitória tática ou um marco estratégico. Foi o teste definitivo. Foi onde eles provaram a si mesmos e ao mundo que podiam enfrentar o pior que a guerra tinha a oferecer e prevalecer. Muitos veteranos da FEB, quando perguntados sobre suas experiências na guerra, falariam de Montese como o momento mais difícil e mais importante de suas vidas militares. As histórias individuais de heroísmo em Montese são numerosas demais para contar todas aqui. Soldados que avançaram sob fogo pesado para resgatar companheiros feridos. Oficiais que lideraram suas unidades com coragem extraordinária, mesmo quando as chances pareciam impossíveis. Médicos de combate que trabalharam sem parar sob bombardeio para salvar vidas. Cada um desses homens contribuiu para a vitória, e cada um pagou o preço em medo, exaustão e, em muitos casos, sangue. Há uma história em particular que captura a essência de Montese. Um sargento brasileiro, ferido por estilhaços no primeiro dia de combate, recusou-se a ser evacuado. Ele continuou liderando seu pelotão através da cidade, casa por casa, mesmo sangrando.
Quando finalmente concordou em buscar tratamento médico, foi apenas porque seu comandante lhe ordenou diretamente. Ao ser evacuado, ele olhou para trás para Montese e disse aos companheiros que voltaria assim que os médicos o liberassem. Ele voltou 2 dias depois, ainda com bandagens, e lutou até o fim da batalha. Esse tipo de determinação, repetida centenas de vezes por centenas de homens, foi o que conquistou Montese. Não foi superioridade numérica, os brasileiros não tinham isso. Não foi superioridade tecnológica, os alemães estavam bem equipados. Foi a vontade de continuar avançando quando recuar teria sido mais fácil, de continuar lutando quando desistir teria sido compreensível, de pagar o preço necessário para vencer, não importa quão alto fosse esse preço. Quando a guerra terminou e os soldados da FEB finalmente voltaram para casa, eles trouxeram consigo não apenas as memórias de Montese, mas a consciência de que haviam feito algo que mudaria para sempre como o Brasil era visto no cenário mundial. Antes da FEB, o Brasil era visto por muitos como uma nação periférica, importante economicamente talvez, mas não como um ator militar sério. Depois de Montese, essa percepção mudou. Os brasileiros haviam lutado ao lado das grandes potências e provado que mereciam estar lá. Haviam enfrentado o exército alemão, considerado por muitos o mais profissional e eficiente do mundo, e o haviam derrotado em combate direto. Esse não era um feito pequeno, e seus efeitos repercutiram muito além dos campos de batalha da Itália. No entanto, a história de Montese permanece relativamente desconhecida fora do Brasil, e mesmo dentro do país, muitos brasileiros desconhecem os detalhes dessa batalha. É uma das ironias da história que um evento tão significativo, que custou tantas vidas e teve consequências tão importantes, tenha sido em grande parte esquecido pela consciência pública geral. Mas para aqueles que estudam história militar, para aqueles que entendem o contexto da Segunda Guerra Mundial na Itália, Montese permanece como um exemplo notável de coragem, determinação e eficácia militar. Foi a última grande batalha travada pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, e foi travada com uma intensidade e ferocidade que garantiu que seria lembrada por aqueles que a vivenciaram. Os veteranos de Montese, aqueles poucos que ainda estão vivos hoje, carregam consigo memórias que a maioria de nós nunca poderá realmente compreender. Eles viram amigos morrerem ao seu lado. Eles sentiram o terror de estar sob bombardeio de artilharia. Eles experimentaram a adrenalina e o medo do combate corpo a corpo. E eles fizeram tudo isso não por glória ou reconhecimento, mas porque era o que precisava ser feito, porque era sua missão, porque eram soldados fazendo seu trabalho, e esse trabalho acontecia ser um dos mais perigosos e difíceis que qualquer ser humano pode realizar. A Batalha de Montese durou apenas 4 dias, mas esses 4 dias concentraram mais coragem, sacrifício e determinação do que a maioria das pessoas experimenta em uma vida inteira. Foi onde meninos se tornaram homens sob as piores circunstâncias possíveis. Foi onde o Brasil provou que merecia um lugar entre as nações que lutaram para libertar a Europa do fascismo. E foi onde 420 brasileiros pagaram o preço final, ou levaram feridas que carregariam pelo resto de suas vidas. Hoje, se você visitar Montese, encontrará memoriais dedicados aos brasileiros que libertaram a cidade. Os moradores locais, especialmente os mais velhos que se lembram da guerra, ainda falam com gratidão sobre os soldados brasileiros. Eles lembram como os brasileiros compartilharam suas rações com civis famintos, mesmo quando eles próprios tinham pouco. Como trataram os italianos com respeito e compaixão, mesmo em meio à brutalidade da guerra. Como arriscaram e deram suas vidas para libertar uma cidade em um país que a maioria deles nunca havia visto antes. Essa é a verdadeira história de Montese. Não é apenas uma história sobre uma batalha ou uma vitória militar. É uma história sobre caráter, sobre o que pessoas comuns são capazes quando enfrentam desafios extraordinários. É uma história que merece ser contada e lembrada, não apenas pelos brasileiros, mas por qualquer pessoa interessada em entender o que realmente significa coragem sob fogo. 17 de abril de 1945 foi o dia em que os brasileiros tomaram Montese. Foi o dia em que provaram definitivamente que a cobra realmente estava fumando.
E foi o dia em que escreveram um capítulo na história militar brasileira que nunca será esquecido por aqueles que conhecem a verdadeira história do que aconteceu naquelas montanhas geladas da Itália. Se você chegou até aqui, está pronto para descobrir mais histórias extraordinárias sobre momentos que mudaram a história. Considere se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. Preparamos outro vídeo especialmente selecionado que vai continuar essa jornada fascinante pelos momentos decisivos da humanidade. Não perca essa oportunidade. Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e continue explorando as histórias que moldaram nosso mundo.